gostaria de parabenizar o professor Silvia Guerra, ele é excelente palestra, o que nos brindou hoje pela manhã. É engraçado, professor, eu uso nas minhas aulas também, de certo modo, uma metodologia que o senhor utilizou na sua fala, que é a apresentação do contexto histórico, não é? E interessante, eu nunca tinha visto essa linha histórica a partir dos resíduos. Eu sou professor do mestrado em cooperação jurídica internacional, então eu faço a mesma análise da aplicação da lei no espaço, engraçado que com alguns fatores que foram pontuados lá, como o surgimento das cidades, etc., uma coisa completamente diferente. E agora eu vi, né, que o pano de fundo que traz um resultado em termos da construção da cooperação jurídica internacional também vai suscitar um que é paralelo, mas que se lhe agrega também à política de resíduos sólidos. Então, parabéns pela palestra. Eu estava muito interessado porque eu estou com ação envolvendo esse tema, então eu fui bastante elucidativo. Eu gostaria de saber que inclui alguma observação, alguma pergunta, algum comentário, algum acréscimo a fazer à palestra do professor Sidney. Ou não? Aproveita. Quem quiser também fazer perguntas, temos um microfone com fio, funciona, né? Bem, também como o doutor Marco Bruno falou, agradecer, Sidney, pela sua excelente intervenção aqui, né? E é legal, como eu disse aqui na abertura, né, a gente está olhando a perspectiva de resíduos sólidos por vários olhares, né, e o do direito é outro, né? Mas bem, uma pergunta seria mais um comentário, né? Não sei se você chegou a ter alguma informação minha, eu sou doutor, mas desde a graduação eu estou trabalhando com questão de resíduos, né? A gente fez desde a graduação em economia, a gente vem trabalhando política de gestão de resíduos sólidos, né? Dando foco a essas questões sociais, ambientais, políticas, econômicas, do que acontece. Mas teve uma parte da sua fala que me chamou especialmente a atenção, né? Quando você fala lá do Rio de Janeiro, e que, em síntese, o processo de tentativa de judicialização da questão ambiental, acho que na verdade é essa, né? E a gente sempre conversa lá nas nossas aulas, com os nossos alunos, da necessidade o direito é importante para mediar a relação social, né? Essa mediação, para dar um normativo de como as pessoas devem ter uma postura em coletividade, né? Você pega lá para trás, enfim, o Rumi está falando isso, né? Entretanto, para a questão dos resíduos, do ambiental em especial, né, dos resíduos, o que nós temos, né? Essa tentativa, e eu vejo muito isso dos resíduos sólidos, né, de tentar judicializar a questão, que é o que você, pelo que eu entendi da sua fala, não é bem isso que você pensa, né? No sentido de que, peraí, nós temos uma lei, ela regulamenta, mas a questão está numa ética ambiental. E aqueles 3 pontos que você colocou ali foram interessantíssimos, né? Por que alguém que gera tanto resíduo quer que o resíduo seja retirado da sua casa? Eu lembrei daquele debate que nós tínhamos nos anos 70, do NIMBY, né? Nunca no meu quintal, né? Que foi uma coisa lá nos Estados Unidos, que era mais ou menos assim: eu posso gerar resíduo tanto que eu quiser, eu posso poluir, contaminar, mas essa contaminação não fica comigo, né? Eu externalizo isso, né? Ou seja, a externalidade negativa. Isso leva, do ponto de vista da economia, que haja todo um debate sobre a externalização dos custos. O resíduo, o dano ambiental é levado como uma externalização, ou seja, como uma contabilidade. E para aí você tem todo um cabedal teórico e de estudos sérios falando sobre isso, né? Mas me chamou muita atenção esse aspecto da tua fala. Se você quiser falar um pouco mais, depois a gente abrir mais para o debate, né? Raquel quer falar também, dessa questão de que, de fato, a ética ambiental, né, ela deve ser mencionada, inclusive no direito, né? E foi isso que eu senti da tua fala, que eu achei muito positivo escutar isso da tua fala, né? Ou seja, nós temos um corpo normativo, mas não temos uma relação entre pessoas, né? E essa relação entre pessoas, ela tem que ser mediada não pelo princípio do direito, eu diria, mas pelo princípio da ética do coletivo.
coletividade. A gente pode pensar ambiente simplesmente judicializando causas, não é procuradora do Rangel? Pior caminho, né? Então seria isso, se quiser perguntar, é isso. Se deixar ficar eu e Fábio aqui o dia todo perguntando, porque eu também estou desde a graduação na mesma temática e parece que as discussões são infindáveis, as possibilidades de discussão. Mas uma das coisas que eu lembrei quando você estava falando, você falou da questão da atuação efetiva do Estado, e eu lembrei justamente da atuação da Justiça Federal agora, junto com a Urbana no processo judicial. Claro que eu não vou lembrar o número, mas eu lembrei desse processo. A gente ainda sabe pouco, mais pelas notícias dos jornais. Vou até fugir da prática, se o senhor puder comentar mais um pouco para a gente ficar sabendo também. Eu sei que a pergunta é mais para o palestrante, mas eu vou fazer para o mediador também, que a gente não pode deixar de perguntar. Mas para o professor Sidney, já que a gente discutiu a questão legal, eu queria que a gente entrasse também, mais uma provocação, da discussão do cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos quanto à própria capacidade dos municípios. E aí eu foco na erradicação dos lixões. Como é que o senhor vê a prorrogação do prazo, né, e a própria capacidade dos municípios na erradicação desses vazadores? Mais alguém? Obrigado pelos dois encaminhamentos, professor Fábio e professora Raquel, não é isso? Bom, é como eu disse ainda há pouco, infelizmente nós que somos da área do direito, nós temos o hábito de nos situarmos como se fôssemos uma ilha, né? Então ainda há pouco, antes de começarmos a nossa fala, eu dizia isso. Lá no Rio de Janeiro, como temos muito cariocas aqui, certamente quase todos devem em algum momento ter visitado o Rio de Janeiro, mas a Faculdade de Direito da UFRJ, ela funciona à parte, né? Ela funciona no centro da cidade, ali próximo ao relógio da Central do Brasil, ali no campo de Santana, e praticamente a universidade como um todo, ela funciona lá no fundão. Quer dizer, o direito, ele tradicionalmente, agora isso tem mudado bastante, é verdade, mas ainda precisa mudar mais. Era um curso muito fechado, ele não discutia, interagia assim com outros segmentos. Eu tenho uma percepção muito diferente disso, né? E eu tenho trabalhos, Fábio, em relação ao meu livro de Direito Ambiental, pesquisas que eu realizei, e eu trato especificamente desse ponto que você colocou, da ética ambiental, da justiça ambiental. E eu tive a oportunidade de fazer 2 diálogos assim, muito interessantes em nível de pós-doutoramento. Um foi na parte de cultura contemporânea, lá na UFRJ, só tinha eu do direito, né? Então o pessoal da comunicação, economia, sociologia, antropologia, quer dizer. E depois lá, como eu disse, em Coimbra, com Boaventura, que tem esse traço marcante no campo das ciências sociais, que inclusive uma área que eu atuo bastante também é no campo dos direitos humanos e do direito internacional, viu, professor? Então, esse diálogo, ele é sempre muito presente na minha vida. Agora, o que a gente tem que levar em consideração, que embora seja importante a produção legislativa, e obviamente que ela é importante, isso também é uma percepção que eu tenho. A gente não pode pensar que o problema, né, da cidade, do Estado, do Brasil e da humanidade vai ser resolvido a partir da elaboração de leis. Porque se fosse assim, nós não teríamos aí sequer a atuação do advogado, né? Nós não teríamos aí a atuação do Ministério Público, do Poder Judiciário, porque bastava então a produção normativa e tudo estaria resolvido. Nós não teríamos violência contra a mulher, nós não teríamos sonegação fiscal, nós não teríamos a prática de homicídios, porque afinal de contas tudo isso está previsto na lei. Então as pessoas às vezes pensam também que a partir do momento que haja uma produção legislativa ou de natureza administrativa, a partir de uma lei ou de um ato administrativo, que os problemas ambientais eles deixarão de existir. Não deixarão de existir. Agora, obviamente que nós precisamos ter um balizamento de como proceder.
Era o que acontecia, por exemplo, até 2011, onde, no aspecto que envolve a atribuição de competências ambientais, como sendo uma competência comum, essa atribuição ela recai para a União, para os estados, para os municípios, e, na verdade, nós tínhamos que nos valer de instrumentos normativos não adequados e aptos para tentar dar concretude à norma constitucional. Então nós usávamos ali as resoluções do CONAMA e muito mais por uma praxis administrativa em que nós chegávamos a um resultado. Então, a partir do momento da edição dessa Lei Complementar 140 de 2011, pelo menos essas competências no plano legislativo elas foram bem definidas. Mas com isso não quero dizer também que os problemas tenham sido resolvidos. Então eu penso sim que cada vez mais, e parece que a nossa sociedade de um modo geral infelizmente não está muito preocupada com essas questões ambientais como nós gostaríamos que elas estivessem. Mas também tem uma outra percepção, Fábio, por conta disso. Talvez hoje aqui nós estejamos num grupo que as nossas condições básicas, todas elas tenham sido bem resolvidas, né? Nós já tivemos aí os nossos níveis de satisfação bem resolvidos e por isso já temos condições também de fazer discussões desse nível. Agora, em determinados momentos, certamente os professores aqui que trabalham com essa temática já passaram por isso, quando somos convidados a falar sobre questões ambientais ou do direito ambiental, já aconteceu comigo de repente chegar e falar assim: doutor, está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas o nosso problema aqui o senhor não está entendendo, nós estamos com fome, então a gente não está interessado na questão ambiental. Então, é uma percepção errônea, né? Mas a gente tem que levar em consideração também esses aspectos. Então é importante, por isso que eu defendo muito a participação da sociedade, né, e principalmente a academia tendo uma responsabilidade também no desenvolvimento dessas ações, desse papel, para que de fato ocorra um chamamento da sociedade civil para entender essas questões. É como, por exemplo, a questão dos resíduos, né, que é visto como um problema, mas pode ser a solução. Ela não necessariamente tem que ser vista como algo ruim, algo feio, mas que pode ser algo extremamente rentável, como muitas empresas estão desenvolvendo uma série de ações dessa natureza, principalmente no campo da reciclagem, que ainda é bastante limitado aqui em vários segmentos aqui no Brasil. Bom, e aí vem a outra questão encaminhada por Raquel, né? A adequação e a atuação dos municípios em relação a esses problemas que envolvem os resíduos. Eu tenho vivenciado uma experiência nova, diferente na minha vida, né, como secretário municipal de administração. Eu nunca me vinculei à política partidária, nunca fui candidato, nunca fiz campanha para ninguém, mas na eleição última, não essa agora, o prefeito que venceu, que foi secretário de Estado, deputado federal muito atuante em Brasília, né, o Alexandre Cardoso, ele conheceu meu trabalho e me convidou como um técnico para ser responsável pela gestão administrativa. E aí hoje, e principalmente por uma série de fatores, né, nós temos acompanhado a falência de muitos estados da federação e de municípios. Aliás, aqui no Brasil é um problema muito sério, porque nós temos mais de 5.500 municípios no país, municípios que, enfim, não têm as mínimas condições de funcionamento, os municípios que funcionam, o maior, melhor e muitas das vezes o único empregador é a prefeitura, né? Então nós temos aí uma lei de responsabilidade fiscal que limita os gastos em 54% para o executivo, com folha de pessoal. Então você pega um problema como esse, né? E aí, vejam, no estado do Rio de Janeiro, vocês estão acompanhando pela imprensa, no estado do Rio de Janeiro agora, nós tivemos essa semana a produção lá na Assembleia Legislativa do reconhecimento formal do estado de falência do estado do Rio de Janeiro. Nós não estamos falando de qualquer estado da federação. Nós estamos falando do segundo maior estado da federação, né? Então vejam em que nível nós nos encontramos.
E quando isso, e vários outros, né? Minas está com problema, Espírito Santo está com problema, Rio Grande do Sul está com problema, enfim, os salários não são pagos, né? O Rio Grande do Norte também está com problema, né? O professor aqui está me dizendo, enfim. Então nós temos assim problemas muito sérios, né, no modelo federativo brasileiro. Então agora teve que ser adotado, inclusive, uma medida para que houvesse a repatriação de recursos que estavam no exterior, e deu tão certo que querem mudar de novo, né, avançar aí para trazerem mais um pouco, porque é uma escassez de recursos muito grande. Então, acreditar isso para o município é importante, mas é uma discussão também que a gente precisa envolver a sociedade civil por conta disso. Eu posso trazer aqui um dado daquilo que hoje eu tenho cuidado lá no município de Duque de Caxias, que também não é qualquer município, né? É o segundo município do estado do Rio de Janeiro, atrás apenas da cidade do Rio de Janeiro, está entre aí os 12 maiores do país, né? Eu tenho uma folha de pagamentos, pasmem, de um município, uma folha de pagamentos que custa 80 milhões por mês. 80 milhões por mês. E agora, por uma série de ações internas e internacionais, como por exemplo, o barril do petróleo cai de 120 para 50, né? Esses problemas todos que aconteceram no plano político e econômico aqui no país, então nós passamos a ter problemas muito sérios. Então a arrecadação esse mês foi de 117 milhões. E você tem uma folha de 80 milhões. Então, quer dizer, sobra 40 milhões para você fazer absolutamente tudo. Saúde, educação, urbanismo, mobilidade. E aí a questão ambiental, é horrível isso que eu vou falar, e não é que eu concorde com isso, mas é o que acontece na prática. Quando você vai sopesando essas questões, né, e aí você tem que fazer algumas escolhas drásticas. E nessa escolha drástica, aí é que vem a grande questão. Pois bem, eu vou dar prioridade à saúde e à educação, vou dar prioridade ao meio ambiente. É isso que a gente precisa mudar. Teve uma decisão agora interessante, professor Marcos, lá em favor do nosso município, que o Sindicato dos Professores ingressaram com uma ação contra o município, porque nós tivemos agora, infelizmente, que também fazer o parcelamento. E aí eles entraram com uma ação judicial dizendo assim, olha, tem que ser pago de acordo com a Constituição, uma parcela única, quinto dia. Pois bem, é o que está acontecendo hoje em vários municípios e estados brasileiros, né? E aí o juiz ele teve a coragem de dizer, olha, primeiro, e isso é um grande problema também, eu estou falando aqui para um magistrado que é colega professor, a academia é ótima por isso, né, que a gente pode tranquilamente dialogar dessas questões. Então você tem a própria questão da judicialização da política e a politização do judiciário. Então muitas das vezes querem atribuir uma responsabilidade ao judiciário que não é dele, é do gestor público. E esse juiz, lá no Rio de Janeiro, esse desembargador, ele teve a coragem de dizer o seguinte, olha, não compete ao Poder Judiciário dizer de como esses recursos eles devem ser alocados. Porque aí dentro dessa ponderação, o que é que eu tenho que fazer? Eu faço um parcelamento do salário ou deixo uma pessoa que está necessitando de atendimento médico morrer? Infelizmente, Raquel, é isso que está acontecendo. Nós temos vários problemas, né? Que aí a gente também poderia falar de várias coisas, né? Essa experiência na administração pública foi fantástica, embora tenha valido as 5 ameaças de morte, porque eu acabei com super salários, né? Acabei com contratos superfaturados. Imagina como é que ficou minha vida lá no Rio de Janeiro, né? Mas você tem a oportunidade exatamente de fazer a adequação a partir de muitas das vezes escolhas trágicas. E dentro desse momento que nós estamos de escassez de recursos, por várias razões, né? Corrupção, má gestão, má versação da coisa pública, etc, etc, a questão ambiental acaba ficando num plano secundário. Então, enquanto isso não for também de alguma forma pensado e sentido e devidamente mobilizada a sociedade como um todo, eu penso que nós não teremos a resposta e o respaldo necessário apenas por uma produção legislativa. Essa é a minha percepção. E muito obrigado pelas perguntas.
Bem, eu vou responder muito rapidamente, né, já que foi o Estado também a manifestar. Vou focar 3 pontos. Aproveitando aqui o ensejo da fala do professor Sidney, quanto ao aspecto da participação do judiciário nessa judicialização também do meio ambiente. Né, e a partir da sua pergunta sobre essa questão da ética ambiental. É importante que se diga que hoje a própria legislação brasileira, não apenas para a matéria ambiental, está prestigiando esse tipo de viés de atuação do judiciário e um viés de atuação da própria sociedade a partir de uma cidadania mais ativa. O novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor este ano, aprovado que foi ano passado, estabeleceu realmente um incentivo muito forte, né, às soluções alternativas de conflito, partindo de uma premissa que eu diria internacional, de que a autoridade, que era até pouco tempo atrás o fundamento de construção da ordem jurídica, é um conceito que está sendo colocado em xeque por tudo que está acontecendo no mundo. Quer dizer, como você vai, e em particular a autoridade assentada na figura do Estado, como você vai ter um Estado, com que mecanismos um Estado consegue interferir, por exemplo, no Facebook. Então esse conceito de autoridade, né, que tinha um determinado grupo de sujeitos como destinatários, né, foi colocado em xeque no momento em que o Estado se viu impotente diante dos novos arranjos, digamos assim, sociais, né, e comunicacionais, estimulados pela tecnologia, pela globalização, etc. Então essa figura da autoridade foi substituída, está sendo substituída pelo direito do mundo inteiro, em particular no Brasil, com o novo Código de Processo Civil, pela postura negociativa. É o novo referencial, né, é o novo referencial de prestígio da ordem jurídica. Então, o Poder Judiciário, naturalmente, a partir desse referencial legislativo, teve que se reinventar. No nosso caso da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, a gente já tem excelentes resultados. O CNJ, já há algum tempo, tem uma resolução estabelecendo uma política nacional de tratamento adequado dos conflitos, mas é uma resolução um tanto genérica, digamos assim. E nós resolvemos estabelecer aqui um trabalho para aprimorar, sofisticar um pouco o que seria uma política de solução, de tratamento adequado de conflitos. Né? Então, nós criamos aqui um programa de conciliação, isso você vai ver em qualquer tribunal brasileiro, né? Sendo que aqui com o diferencial que nós construímos uma política conjunta envolvendo todos os gestores federais e as procuradorias envolvidas, nós, alguns tipos de acordos envolvendo direito público, como por exemplo a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, hoje no Brasil você só vê no Rio Grande do Norte. Rio de Janeiro, por exemplo, já colheu informações para trazer para si a nossa política, porque ela realmente está muito exitosa. Hoje, por exemplo, você tem um problema com a Polícia Rodoviária Federal, é marcada uma audiência de conciliação e a polícia lhe propõe um acordo. O Estado propondo acordo do cidadão, isso começou a partir da nossa política no Rio Grande do Norte. Sendo que conciliação, na nossa política adequada de conflitos, não se presta a questões ambientais muito complexas, porque é uma audiência muito pontual, é algo que não exaure realmente a dimensão do conflito. Então, para isso, nós criamos um programa de mediação. Esse programa de mediação está com o treinamento dos mediadores já selecionados, sendo finalizados com já alguns resultados em matéria ambiental, não vou saber quais são, porque eu não sou o coordenador do projeto. Então, nós temos mediadores de todas as áreas, área fiscal, enfim, né, que essa é a novidade, essa realmente se desenvolveu no Rio Grande do Norte, e agora a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados está estimulando a implantação no resto do país. Recebemos também uma solicitação do nosso plano da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. O que faz essa comissão? Ela atua de forma preventiva naquilo que não é propriamente função do Ministério Público nem da Defensoria Pública, mas que gera litigiosidade para a gente. Isso tem sido muito importante porque a gente tem identificado certos perfis de conflitos que entram meio que no processo industrial dessa judicialização mais clássica, essa judicialização baseada na autoridade. O juiz vai solucionar os seus problemas. Um dos quais é matéria ambiental, que a gente identificou um sério problema socioambiental, os pescadores de lagosta. Nós temos pescadores de lagosta condenados já 3 vezes, pertence ao humano, pertence ao município, ela sobrevive através de repasses municipais. A ideia era redirecionar essa dívida para o já combalido município do Natal.
E aí eu marquei uma audiência porque o tribunal dizia que eu tinha que esgotar todas as tentativas, né, de cobrar a dívida diretamente da Urbana. O presidente da Urbana, na primeira audiência, disse que se sentia muito frustrado, realmente não é um problema causado por ele, nem por qualquer outro, é um problema crônico. Você tem 700 servidores e não paga contribuição previdenciária e não vai pagar nunca, isso é um outro problema que precisa ser resolvido. O certo é que ele se disse frustrado porque disse que a Urbana tem uma riqueza. Eu disse: que riqueza é essa? Ele disse o lixo. Eu disse: mas como lixo é uma riqueza? Ele disse: nós temos 40 anos de lixo aterrado no antigo lixão de Cidade Nova, que foi substituído pelo aterro sanitário de Saramirim. Aí eu disse: o que é que isso tem a ver? Ele disse: não, porque tem empresas que exploram esse lixo, que fazem a limpeza dessa área, e esse lixo vale uma fortuna para a produção de biodiesel, etc. Então, a técnica que nós utilizamos aí é uma técnica norte-americana chamada de demandas estruturais, eles chamam de structural litigation, que é de você fazer um acompanhamento. Eu vou ter que ficar com esse processo ativo por uns 10 anos, acompanhando todo o processo, né, de acompanhamento e implantação, de tentativa de implantação, que vai chegar lá, você que vai precisar de um licenciamento, você vai ser chamado ao processo de implementação. Então, vai precisar, eu acompanho desde o marco jurídico, que é o atual, como operacionalizar isso do ponto de vista jurídico, para ver qual vai ser a empresa interessada, qual será a modalidade de licitação, etc. Superada essa fase, eu vou partir para a fase de licenciamento. A gente está tratando com o Ministério Público também sobre quanto fica para a Urbana e quanto fica para a empresa. Eu sei que, pela estimativa, em no máximo 5 anos a Urbana paga essa dívida ainda limpa pela área de Cidade Nova, né, que é o que basicamente a gente está tentando fazer. E eu preciso também da consultoria de todos, porque eu não entendo do tema, né? Estou adorando a palestra, porque eu tenho que ver, tem a responsabilidade também da limpeza desse lixão, porque isso pode ter impacto no bairro, né? É basicamente esse tipo de coisa. Mas, sim, em linhas gerais, é esse o processo. Eu pedi uma salva de palmas ao professor Sidney.